Muito bem, bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje no Zoom, que o tema é a ponte da Butler University, com o grande finale, com a Lília Valente, com o Dr. Davi Juncker e eu, Paulo Paraguaçu. Sou de Vitória do Espírito Santo, a Lília de São Paulo, diretora do Gran Finale, que ela vai se apresentar daqui a pouco. Dr. Davi Juncker, professor da UNB em Brasília e presidente também da Abraco. Então, ao iniciar a palavra de cada um dos nossos convidados nessa manhã, eles também vão se apresentar. Posso esquecer de alguma coisa, então eu peço para que eles falem também, para que a gente tenha esse conhecimento mais claro e que eu não esqueça de nada. Bom dia a todos, e nós vamos iniciar com a nossa querida Lília Valente. Queria passar a palavra para ela falar sobre essa ponte do Gran Finale Festival São Paulo, ela como diretora-geral deste festival importante no Brasil, e essa ponte com a Butler University nos Estados Unidos, com Indianapolis Children's Choir. Obrigado por este momento, estarmos juntos nessa manhã de sábado. Lília, com você. Bom dia a todo mundo, tudo bem com vocês? Prazer ver vocês aqui. E vamos lá, tem muita história para contar aí, né? Sobre com certeza. O Gran Finale, sobre a Butler, sobre o Maestro Leck, né? Então... Ixi. Peraí. Se você se emocionar, não tem problema, tá? Porque eu sei que seus olhos brilham quando você fala sobre isso. Não se preocupe. Paulo, vou pedir para você dar uma continuada que eu tô com um nó na garganta. Bom, gente, enquanto Lília, é muita emoção. Logo no início, antes da gente começar aqui com vocês, eu conversei com Lília e com o professor Dr. Davi Juncker. Ela já estava um pouco emocionada e ansiosa, porque esse projeto tem sido mais uma continuação de uma vida que a Lília tem feito para nós, regentes corais de coros infantos e juvenis no Brasil. Então, imagino a alegria, a expectativa que a Lília está, como nós estamos. Então, ela como diretora-geral, creio como você está nessa expectativa, nessa ansiedade, na alegria, de mais uma vez proporcionar para nós, né, regentes corais infantos e juvenis, esse livro tão importante. E, como eu disse para vocês, nós conversamos antes de vocês entrarem hoje, por isso, Anisaura, que você estava falando assim, eu não estou conseguindo entrar uns 10 minutos antes, porque a gente estava conversando antes, entendeu? Aí depois você conseguiu. Lília, como é que está aí? Ai, meu Deus. É muita emoção, né? São tantas emoções. Eu vou falar de coisas que mudaram a minha vida profundamente, então me toca bastante, né? Principalmente falando dessa ponte, porque eu conheci o Maestro Leck em 96, num curso no Rio de Janeiro, né? Uhum. Que o Eduardo Laksevich organizava, né? Cursos. E aí, fiquei tão encantada com o que eu vi ele falando, me identifiquei muito com a proposta dele, né? Principalmente quando ele disse assim, que ele tinha 1000 crianças cantando. Eu falei, gente, eu preciso ver isso. Como que se organiza isso, né? Fiquei muito curiosa. Mas eu nunca podia imaginar que, indo para lá em 98, tudo isso depois ia acontecer, né? Impressionante, impressionante. E me fala aí o que vocês querem saber. Me fala aí. Então, você disse que conheceu o Maestro Henry Leck nos festivais. E você nesse festival, você já teve esse sonho de, com certeza, já estava no seu coração esse sonho de proporcionar um festival no Brasil. E quando a gente vê o Henry Leck regendo, fazendo o trabalho dele com coro, com regentes, a gente tem uma inspiração, porque ele tem
o coração dele na mão, né? Regendo as crianças. A gente vê isso na concepção gestual do maestro Henry Leck. Eu também tive a oportunidade de fazer 8 anos de curso no Gran Finale com ele, e sempre que eu digo isso, agradeço muito a você por isso, por nos oportunizar a participar disso. E como que foi essa visão quando viu o maestro Henry Leck, e como você começou a bolar essa ideia de trazer o Gran Finale para de criar o Gran Sim. Finale? Bom, o Gran Finale foi inspirado no Festival do Carnegie Hall, né? Que Uhum. a gente foi lá em 2001, né? Então, nossa, gente, não estou conseguindo falar. Me dá um Pode minuto. ficar tranquila. Nossa. Passa um filme na cabeça, sabe? Uhum. São tantas cenas, tantos momentos tão marcantes assim para mim, né? Mas A antes do voz, sim, Lília, a voz, ela é a primeira, acho que a sentir, né? A emoção, né? Através da voz, a gente mostra, né? Como é que está o nosso emocional. Eu me lembro de uma vez, acho que nos primeiros Gran Finales, o Espaço Cultural de Artes, a minha escola era a escola que ajudava a Lília na receptividade, assim, Uhum. né? Toda a conexão tô conseguindo e era falar. uma turbulência, né? Ela ficava assim, o telefone ficava completamente tomado, era a época do fax, né? Ainda lembram Sim. do fax, né? E então entre escola e minha escola era metade Gran Finale e metade escola, enfim. Eu lembro Sim. que foi tanta emoção quando estava era tão novo, a gente não sabia se a gente ia dar conta daquilo, que eu fiquei sem voz. Eu era pianista do Gran Finale naquele ano. Bom, eu toquei, Uhum. ainda bem que os dedos tocaram, porque voz eu não tinha nenhuma, né? Então, muitas emoções. E a voz, acho que aconteceu isso com a Lília agora. Eu me lembro, eu não fui, não sei se eu participei logo no início, mas me lembro da sua parceria junto com a Lília, o tempo todo como pianista, como também a escola participando. Sim. Então, assim, essas parcerias são muito importantes, né? E quando a gente tem regentes também que entendem a visão e que caminham junto com a gente, a parceria, juntos nós somos mais fortes, né? Mas que É, bom que ela te encontrou aí era o Bacarelli? Não, não. Eu tenho uma escola em São Caetano do Sul, chama-se Ah, Espaço sim. Cultural de Artes, há 23 anos. Olha, bom. Escola. É. Uhum. Mas a Lília vai conseguir falar. Vai lá, Lília. vamos lá então. Bom, antes do Gran Finale aconteceram coisas, né? Que eu vou para a gente chegar lá no Gran Finale, né? Sim. Em 98, além de todas as aulas que eu assisti na Butler, os ensaios, foi uma imersão assim muito profunda, né, no dia a dia deles. Eu imaginava que quando eu estivesse lá eu ia sentar, assistir os ensaios, né, depois ia para casa, e na verdade o maestro me carregou debaixo do braço, literalmente, para todas as atividades que ele fez nesses meses que eu fiquei lá. Foi muito intenso. Então, além das aulas dele na Butler, eu assisti aula de N professores lá. Eu chegava às 8 da manhã, só voltava às 10 da noite, para vocês terem uma ideia. E todos os ensaios, de todos os níveis dos corais, e reunião de pais, reunião dos diretores, gravação em estúdio, concertos do ICC, né? E tive a oportunidade, tive assim, a sorte de estar lá na época que acontecem as convenções. Tem uma época do ano onde as convenções acontecem. Então, eu tive a oportunidade de participar de 3 convenções. E, assim, além de toda a organização que eles têm, né? Eles já fazem isso há muitos anos, né? Décadas.
eu fiquei muito impressionada porque nas convenções tinha os regentes profissionais, né, era uma média de 500, porque eram convenções, as que eu participei eram regionais, não eram a grande nacional, né? Foi uma em Detroit, uma em Indianápolis mesmo, e uma no Kentucky, em Louisiana, né? E tinha crianças Louisville. por todos os lados, jovens, pais, porque eles têm uma tradição muito forte que eles chamam lá de coro de honra. O que é esse coro de honra? Eles selecionam crianças do estado, né? De acordo com a região onde está acontecendo aquela convenção, e formam um coro com os melhores alunos de cada coro. Então, tem assim a banda de honra, tem o coral jovem de honra, o coral infantil de honra, a orquestra sinfônica de honra. Então, é uma convenção assim com muita vivacidade, muita vida, né? Todo mundo envolvido ali naqueles dias, naquele hotel e circulando. Eu fiquei muito impressionada com isso, né? Me marcou bastante a qualidade desse trabalho também, né? E quando eu tive lá em 98, eles estavam programando o ICC, né, o Indianapolis Students Choir, uma turnê pela América do Sul, inclusive pelo Brasil, né? Nessa época eu era presidente da ARCE, né, Associação de Regentes de Corais Infantis, e foi uma experiência marcante nesse 1998, foi eu ensinar para as crianças do coral dele, Garota de Ipanema, num arranjo da Maria Meron, que eles incluiriam na turnê aqui pelo Brasil, sabe? Eles também têm o costume de gravar um CD com cada turnê que eles fazem, então as músicas que eles cantaram aqui, né? Eles gravaram um CD e tem algumas músicas brasileiras, porque então, voltando de lá em 98, nessa reunião, nesse ensaio, além do ensaio de música brasileira para eles, que foi um momento assim muito especial, né? Teve também uma reunião de pais. Os pais queriam saber como era o Brasil, fizeram uma porção de perguntas sobre a segurança aqui e tudo mais, e eu lá, né, explicando, não, gente, vai lá para o Brasil, vai ser muito legal e tudo mais. Bom, voltando para o Brasil, então, foi que eu comecei a organizar o Vozes da Arce, né? Que nada mais é do que o coro de honra da Arce, né? Voltei muito inspirado de lá, vocês podem imaginar, né? Gente, vocês têm que lembrar, Ramon, que está aí assistindo, que é jovem, Tabata, não existia internet, não existia YouTube. Eu tinha uma curiosidade muito incrível, assim, para saber o que acontecia pelo mundo na nossa área de canto coral, de coral infantil e tudo mais, né? E, enfim, voltando, a gente criou, então, o Vozes da Arce, e foi um coro que, primeiro concerto, nós tínhamos 230 crianças, escolhemos um repertório, e quando o maestro veio, então, em 99, ele veio com o coral, né? Foi no Mackenzie, ele deu um curso também, e nós juntamos o Vozes da Arce com o Indianapolis Students Choir. Foi um momento inesquecível, assim, memorável, foi muito, muito, muito marcante. Eu acho que a Tabata, que está aqui assistindo, cantou nesse dia, né, Tabata? Se eu não me engano, você estava lá nesse dia. E eu acho que, a partir dessa experiência em 98, parece que um mundo se abriu, assim, né, com muitas possibilidades. Eu quero destacar aqui para vocês, o que me chamou muita atenção foi, lá, entre outras coisas, né, foi a receptividade deles comigo lá, né, o carinho e a abertura, assim, para compartilhar tudo que eles tinham, muitas partituras, a organização com relação a essas 1.000 crianças que faziam parte, né? A associação de pais, que era uma coisa muito forte, que eu voltei já montando as minhas associações de pais nos corais que eu tinha na época, né? Que era o Coral Infantil Tom Jobim, aqui na antiga ULM, e depois também o Coral Infantil de Salto, que era um coral lá municipal. E essa associação de pais me ajudou muito nessa minha trajetória, né? E também as convenções, que enquanto presidente da ACE eu organizei 2 convenções. O nosso convidado também, o David Juncker, participou. Uma foi em Serra Negra e a outra foi em Itu, né? Nessa década de 90. E foi aí a partir do Voz da ACE que em 2001 a gente foi para o Carnegie Hall, a gente foi selecionado, o Voz da ACE foi selecionado. Quem trabalhava com a gente, esse coral durou 5 anos, a gente fez muita coisa bacana com o Voz da ACE. Era o maestro Elias Moreira da Silva, um grande maestro
brasileiro fantástico. E assim, fomos para o Carnegie Hall em 2001. E aí eu falei, nossa, mas esse festival é completamente diferente do que eu já tinha visto aqui, né? A gente conhece festival de corais, assim, cada coral vai lá e canta seu repertório. Você vai lá, canta 5 músicas, outro vai lá, né? E o festival do Carnegie Hall tem esse formato diferente. Eu falei, se aqui dá certo, eu vou fazer isso lá no Brasil, com as adaptações necessárias, claro, né? Vai dar certo também. E foi assim que surgiu o Gran Finale Festival, inspirado nesse formato, que os corais são pré-selecionados, né? E aí o coral todo participa, o maestro convidado escolhe um repertório, que vai ser um repertório comum a todos os corais, cada regente prepara o seu grupo, né? A gente tem o coro infantil e o coro jovem, são 2 grupos com 2 repertórios, ao todo são 13 músicas, e a gente reúne esses cantores todos, esses coralistas todos, para fazer o Gran Finale, que é o concerto final, todos cantando juntos, né? E acho que 2 diferenciais 3, eu acredito, 3 diferenciais do Gran Finale é que tem um workshop com esses maestros de destaque que a gente sempre convida, né? Depois tem os regentes têm a oportunidade de ver esse maestro trabalhando, como ele trabalha, como ele faz o aquecimento, como ele lida com a questão da disciplina, como ele trabalha o repertório que ele selecionou, né? E também a questão das partituras, né? Porque nessas 13 edições de Gran Finale, a gente distribuiu mais de 300 partituras entre arranjos brasileiros encomendados especialmente para o Gran Finale, o repertório do Gran Finale, que é gravado em CD, esse repertório do concerto, a gente grava um CD, então os regentes têm as partituras e um CD gravado com as vozes separadas para poder ensaiar o seu grupo, né, para facilitar, agilizar um pouco esse trabalho. E as partituras que os nossos convidados foram trazendo e foram acrescentando, né? Então, essas partituras se espalharam pelo Brasil inteiro e eu vejo muitos CDs de corais recém-gravados ou vídeos no YouTube com repertório que foi trazido para o Gran Finale, né? Sim. Então, a gente teve grandes regentes, o maestro Tim Brimmer, o maestro Teru Yoshida, a nossa querida Carmen Mitig Rocha, que está aqui participando com a gente, ela foi a regente da 2ª edição, e depois nós levamos, uma das edições do Gran Finale aconteceu na Bahia, com o apoio da Carmen, da escola dela, de toda a equipe dela lá. Nós fizemos uma edição do Gran Finale lá, no Teatro Castro Alves, lotado, foram mais de 3.000 pessoas assistindo, né? E com o maestro Elias Moreira regendo lá, e o maestro Henry Leck, que veio 7 vezes já para o Gran Finale, nessas 13 edições, né? Ele vinha um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não, né? Então, foi assim que tudo começou, né? Uhum. Você já respondeu a pergunta que eu ia te fazer, que marcou em 1998. Ótimo. A Tabata respondeu aí que ela esteve presente enquanto criança nessa programação do Gran Finale logo no início. Lília, o que o Gran Finale tem que é diferente de outros festivais no Brasil? Então, acho que é isso que eu estava falando, né, Paulo? A questão da gente juntar todo mundo e fazer um único concerto, com um repertório único, né? Uhum. Então, é uma experiência que marca muito todo mundo que participa, porque a gente sempre faz um repertório mais diferenciado, num nível mais difícil, né? Do que a gente costuma fazer, justamente porque eu acho que todos juntos somos uma multidão, né? Sim. Todos juntos é que somos fortes de verdade. Então, é uma experiência muito marcante para todo mundo, assim, o desafio de fazer um repertório a 2, 3 vozes, que às vezes no nosso dia a dia a gente não faz, né? Cantar grandes compositores como Mozart, nós já cantamos Mozart, já cantamos Purcell, músicas do classicismo e folclore de outros países, em outras línguas, que as crianças gostam muito, por sinal, né? Uhum. E esse diferencial, eu acho que fez o Gran Finale crescer e se tornar um evento de referência para a gente, né? Agora, e peças compostas justamente para o Gran Finale também, né? Sim, arranjos, exatamente.
É uma maneira também da gente valorizar nossos talentos aqui, claro, né? E incentivar a produção de material para cor infantil, né? E uma coisa interessante é que, assim, em 96, quando eu conheci o Leque, eu fiquei 2 anos tentando ir, né? Porque eu conheci em 96 e eu só viajei em 98. E ele dizia assim para mim, mas eu não sei o que você quer. Eu falei, eu não quero nada, eu só quero ir aí e ver, só. Mais nada. Tá, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. E foi esses 2 anos de muita insistência, né? Eu sou taurina, então eu sou muito teimosa, assim, no sentido de que não vai dar certo, eu vou fazer, se lá, né? Como é, o Gran Finale é um grande desafio, toda edição é sempre um grande desafio. Mas aí ele me disse assim, olha, eu consegui uma família de brasileiros que está morando aqui em Indianápolis temporariamente, essa família vai receber você, então você pode vir, então, tal, assim, blá, blá, blá. Olha que legal. Eu acho que se Em não casa, tivesse... né? Assistir em casa. E também, assim, ele precisava arrumar um jeito de eu ficar lá, né? Como é que eu ia Uhum. ficar lá? Gente, era tudo muito difícil nesse tempo, a comunicação era difícil. A gente não tinha e-mail. E-mail era uma novidade, que sim, só as universidades tinham. As pessoas estavam começando a comprar os computadores, aquela internet de escada, né? Então, mas eu não vou dizer quem era essa família de brasileiros agora, eu só vou dizer no final. Aí vocês Ah, fiquem é? aí, Que legal. porque eu não vou contar agora, né? Expectativa, hein? Eu sei que se essa família não tivesse generosamente aberto as portas para me hospedar, com certeza, ou muito provavelmente, pelo menos, não teria dado certo tudo isso, né? Ó, Eu pessoal, imagino. Lídia está dando o caminho das pedras, tá? Se alguém tiver interesse, bom a gente ouvir essas histórias, porque a gente começa a ter a visão e quais são os caminhos que Lídia chegou até o Gran Finale, até todo esse conteúdo e toda essa trajetória de promover esse festival aqui em São Paulo. Então, olha que legal a Lídia estar nos proporcionando esses caminhos aí. Obrigada, obrigada. Paulo, você tem mais Posso alguma pergunta? perguntar? Tem, Vamos embora, vamos tem embora. sim. Então, você já disse quantos regentes e coralistas já participaram mais ou menos de todas as edições? Quantas Não, não, edições? ainda não disse não, Na, Paulo. mais ou menos, né? Quantas É, edições foram feitas até hoje, Lilian? nós fizemos 13 edições, né? Sendo uma lá na Bahia, numa dessas 13. E eu acredito que a gente vai fazer. Aliás, eu não acredito, eu tenho certeza que faremos novas edições. Eu continuo batalhando muito para conseguir patrocínio e estou torcendo muito para 2021 a gente ter uma edição assim para lavar a alma de todo mundo, né, dessa pandemia. Mas nós já tivemos Amém. 1.100 regentes de 17 estados do Brasil, de todas as 5 regiões do Brasil, 300 corais, num total de 5.100 crianças e jovens já cantaram, e uma plateia de mais de 20 mil pessoas já assistiram. Maravilha, Maravilha. Esse Memorial da América maravilha. Latina, várias vezes, foram mais de uma sessão de apresentação. No Memorial foram 7 vezes, na Sala São Paulo foram 3 vezes, e as últimas edições no Teatro Bradesco, né? Todos aqui em São Paulo. Né? Posso perguntar mais? Por favor, por Qual a favor. relação do Gran Finale com o Maestro Henrique e qual a importância dele para nós, regentes do Brasil? Bom, eu fiz essa pergunta, mas eu sei, mas eu gosto de ouvir de uma pessoa que dirige, né? E vai continuar a dirigir o Gran Finale e nós vamos ter, como você disse, mais Gran Finale. Então, assim, queria ouvir de você sobre isso. Então, eu acho que foi bacana ele estar aqui sempre um ano sim, um ano não, né? Porque cada vez que ele trazia exercícios e a fala dele, essa paixão, tudo, foi sempre uma grande motivação para a gente, cada vez que a gente participava, né? Você estava lá também, participou desse processo. E a gente... Inclusive, a minha amizade com o Gustavo está aqui presente, de Maceió, que é muito sólida, foi graças ao Gran Finale, né, Gustavo?
Tá vendo que bacana? O Gustavo acho que participou também de todas, né, Gustavo? Todas as edições, sempre lá na primeira fila lá. Então, a gente pôde ir testando, os regentes que participaram, né, puderam ir testando as coisas, sabe? Mas será que isso funciona? Como é que eu faço? Deixa eu ver, né? E cada vez que ele voltava, você podia estar lá conferindo e recebendo novas informações, né? E o bacana de tudo isso é que eu sei, assim, por relatos que eu vejo, né, de como marcou a vida dos coralistas, regentes iniciantes que estavam começando, que decidiram, talvez, por essa profissão, inspirados pelos conceitos do Gran Finale, né? E que depois acabamos... o maestro ofereceu bolsa de estudos para 2 brasileiros aqui, o Paulo Castro, daqui de São Paulo, e a Maíra, né, de Botucatu, que tiveram lá Vão para estar fazer... conosco, né? Oi? Que vão estar conosco no próximo sábado. Sim, contando mais sobre isso, né? Então, por isso que eu digo que se criou essa ponte, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, através da presença do leque aqui no Gran Finale e dessas bolsas que vieram. E depois dessas bolsas também aconteceram com o Brasil, a Ruth Duaio, que veio para cá, que está há mais de 20 anos lá no ICC, que veio compartilhar com a gente, né? Ela coordena lá no ICC, além dos grupos que ela rege, ela coordena também toda a parte de educação musical, de leitura de partitura, toda essa parte junto aos coralistas, né? Depois, a Deise Fragoso, que através de conhecer o maestro no Gran Finale, começou a publicar músicas lá na Raul Leonardo, né, dentro da coleção do leque na Raul Leonardo, composições e arranjos dela lá, foram vários já, né? O que mais? O Kesley, que é o baterista que tocou várias vezes no Gran Finale também, foi lá a convite da Ruth. Patrícia Costa. Patrícia Costa, que também fez uma parte do doutorado dela lá, né? Então, são, assim, os frutos, né? Os desmembramentos do Gran Finale, que, assim, às vezes eu nem acredito, sabe? Porque da curiosidade de uma estudante de 1996, numa aula no Rio de Janeiro, né? E depois dessa minha viagem para lá em 98, a presidência da Arce, o Carnegie Hall, e o surgimento do Gran Finale, eu nunca pude imaginar, nem por sonho, que tanta coisa bacanérrima assim viria a acontecer, né, depois disso. E o interessante é que nós, regentes, né, eu vou falar como uma das pessoas que participou do Gran Finale, de eu ter acesso a essas partituras e ver a sonoridade ao vivo e com o próprio Henry Leck regendo esses coros do Brasil, que eram selecionados a participar do Gran Finale. Então, o primeiro Gran Finale, Lilian, eu lembro Sim. até hoje, porque a minha paixão é regência coral e ensinar, né? Como a paixão de todos que estão aqui. Se perguntar assim, qual a sua paixão aqui, acho que todos vão falar assim, é ensinar, né? Seja piano, seja coral, mas eu não tinha noção de quando essas crianças iam abrir a boca e cantar aquele som. Eu virei para um lado, eu estava chorando de soluçar. Falei, gente, são anjos. Porque aquela vozinha aguda de cabeça e cantando em 3, 4 vozes e um repertório em outras línguas. Então, de ter acesso às partituras e ouvir ao vivo a sonoridade, participar dos ensaios, e isso foi como se fosse uma graduação, né? Uma outra graduação de conteúdo que eu trouxe para a minha vida. Então, logo quando eu fui desafiado aqui na Faculdade de Música a trabalhar com coro infantil, logo após eu soube do Gran Finale e comecei a participar todos os anos. Então, assim, como eu te disse, né, vários congressos, vários festivais que eu participei, eu tenho um pouco de cada, mas especificamente
o Gran Finale foi de muita importância para mim e de ter sido regido pelo Henry Leck, ter sido participar desse festival com material, com aulas, com reciclagem. E, então, isso foi muito importante. E lembro até hoje como que eu chorei ouvindo as crianças cantando. É um Acho que som maravilhoso. se eu puder ajudar um pouquinho a Lilian nessa resposta, Lilian, em relação à questão da relação do Henry Leck. Com certeza. Uma coisa que, assim, não sei se todas as pessoas têm essa noção, é que ele é um grande nome de referência internacional, né? Não só como regente em si, né? Mas a própria Lina já citou a questão da relação dele com Hal Leonard. Ele é um editor de música coral, então assim ele vai atrás das pessoas que trabalham com estas músicas corais, ele traz aquilo adiante. Então ele não só trabalha com as crianças em si, mas ele tem um grande relacionamento com o regente. É um nome que vai, por exemplo, em vários países. Ele esteve na China e praticamente no mundo inteiro trabalhando com isso. E essa liderança que ele tem na questão coral, por exemplo, que ela falou, coros de honra, né? Em várias convenções, ele foi o nome que regeu esses coros nos Estados Unidos. Então, é um nome muitíssimo respeitado nos Estados Unidos. Com isso, as pessoas se aglutinam em torno dele para conhecimento, e com isso ele fica na crista da onda, né? Porque ele também aprende muito com as pessoas que chegam à volta dele com novos ensinamentos e novas oportunidades. Então, nesse caso, a relação dele com esse movimento fantástico que a Lilian dirige, né, se tornou uma referência muito forte por causa dessa experiência. E o fator dele estar também com uma universidade por detrás, porque o ICC é um grupo como se fosse uma associação paralela, né? Então ele tinha duas funções paralelas: o de professor da universidade, da Butler University, e também o fator de dirigir o ICC, que se tornou essa instituição gigantesca. Não sei se a Lilian teve lá depois. Eles tiveram um grant, né? uma doação de uma instituição gigantesca que tem em Indianápolis, que, por exemplo, é por causa dela que o Museu da Criança do Indianápolis é o maior dos Estados Unidos, que eles recebem $40 milhões dessa instituição por ano. E num dos anos, o Henry Leck recebeu $6 milhões, o ICC recebeu $6 milhões. Aí o que aconteceu? Eles construíram um prédio fantástico que acaba ficando para a Butler, porque foi no campus da Butler, né? E essas coisas todas que aconteceram no ICC tem uma ligação tremenda com a Butler e essa relação acadêmica. Então, ele tem um nome forte nisso também. Por isso que eu acho que um dos grandes pontos de sucesso do Gran Finale, eu acho que foi uma tacada de gênio da Lilian de trazer o Henry Leck a cada 2 anos por causa dessa influência dele, né? E a referência que é o nome dele internacional, né? Então, acho que essa relação é muito forte. E, verdade. Assim, um editor muito forte, com não só ele era dono junto com mais 2 outras pessoas de uma editora, né, que é o Colavoce, e trabalha com muitas outras editoras, tendo o que eles chamam de series, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma Brazilian Series com ele na Colavoce, né? E ele tem essas outras series em muitos outros lugares que são fortes, né? Hal Leonard é talvez agora o maior nome, né, nesse mercado editorial dos Estados Unidos, né? Mas tem muitas outras fortes também, pouco menores porque são mais especificamente para a música coral, né? Não são tão grandes quanto a Hal Leonard, que tem muitos braços dentro da música, né? Mas ele é um nome forte por causa disso. Então, gente, alguém está curioso para saber quem foi a família brasileira que me hospedou lá? Só um minutinho, Lilian. Tenho uma última pergunta para você. Diga. Eu sei que quando a gente proporciona um congresso, ou seja, festival, claro que a gente espera muita coisa, porque assim, quanto mais a pessoa é organizada, perfeccionista, dedicada, a gente sabe que
algumas pessoas vão colaborar, a gente vai chegar em algum local legal, né? Um momento legal de uma organização como essa. Mas você imaginava que o Gran Finale ia chegar nessa proporção toda? Olha quantas pessoas foram atingidas. Olha quantos coros participaram, quantas crianças tiveram oportunidade, quantos regentes do Brasil e quantos regentes também, ao chegar no seu estado, proporcionava talvez o coro que ele trabalha para as crianças, para outras crianças ouvirem, outras famílias ouvirem, crianças por meio do repertório, porque muitas vezes a criança ela é desafiada pelo repertório e porque esse repertório é escrito justamente para essa faixa etária. Muitas vezes a gente não tem um repertório específico, a gente precisa pegar a partitura e destrinchar e fazer aquela adaptação para um coro infanto-juvenil. Já fiz muito isso. Ainda faço. Sim. Mas quando a gente tem esse repertório já específico para essa faixa etária e um repertório que ele tem vários níveis e que tem toda esse desafio para as crianças. Então, não só as crianças que cantaram, mas quem ouve também, ele sai impactado de alguma forma. Então, tem coisas que são invisíveis, a gente não consegue ver, mas que foi difundido isso em vários lugares, né? Eu ainda não encontrei uma maneira de medir isso, né? Não sei se existiria ou existe uma maneira de medir quanto o Gran Finale impacta e impactou e vem impactando a vida de tantas pessoas, né? Então, não dá para medir. Eu sinto um orgulho muito grande, assim, uma gratidão muito grande por estar à frente disso e de trazer tanta coisa boa para todo mundo, né? Eu sempre falo, o Gran Finale não é para mim, o Gran Finale é para vocês, para os regentes, para os coralistas, para as crianças, né? E não sei, por exemplo, teve uma edição, um exemplo, tá? Teve uma edição em, sei lá, talvez a 8ª, 7ª, né? Que eu recebi um CD de presente da regente Valéria, do Rio de Janeiro. Falou, a gente gravou um CD, eu tenho um coral lá na Rocinha, no Rio de Janeiro e tal, eu queria te dar de presente e tal, pá, pá, pá. Peguei o CD naquela correria, que é aquela loucura que é a organização, né? Quando eu fui ver em casa e ouvi com calma, metade do repertório do CD era repertório do Gran Finale, né, que ela já tinha participado. Então, você fala, poxa, olha, o pessoal da Rocinha está cantando isso aqui, né? É um exemplo, porque, imagina, esparramou igual sementes ao vento, sabe? Esse material todo. Ou seja, é um repertório que você atinge qualquer tipo de coro, em qualquer lugar, traz muitas vezes uma outra experiência de gosto musical para quem canta, para quem trabalha com essa faixa etária coral, né? Então, não pense que é só para um coro que é de uma faculdade que tem um projeto de extensão, mas ele é acessível a qualquer regente que queira trabalhar Sim. com repertório. Sim, eu sempre digo nas oficinas que eu faço, que chama Coral Infantil Primeiros Passos, né? Que é para ajudar novos regentes, quem está chegando agora, enfim, né? Todo o repertório é possível de cantar com um coro iniciante, uma voz só, por exemplo, se é uma música 2 vozes. Sim, É possível funciona de fazer. uníssono também, né? Alguns. Exatamente, exatamente, E isso que o Davi falou, né? Eu estava numa reunião de diretores lá do ICC, né, em 98. Eles fizeram essa reunião para discutir o que eles iam fazer com a doação, com essa tal doação aí de milhões, né? E aí eu falei, gente, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa reunião, mas enfim, vamos lá, eu assistindo e tentando entender como as coisas funcionavam e tudo mais, né? Quando eu voltei em 2006 para fazer o curso, o workshop que tem sempre uma vez por ano lá, né, de uma semana, 10 dias, então nessa reunião eles estavam discutindo a possibilidade de fazer esse prédio. Era uma ideia, né? Sabe, estava discutindo o que fazer e a ideia era fazer esse prédio. Quando eu voltei em 2006, o prédio estava pronto. Eu falei, gente,
que delícia, né? Com as salas adaptáveis, sabe? Enormes. Eles já tinham uma estrutura muito boa, assim. Quando eu cheguei em 98, todos os ensaios eram com piano de cauda, né? E um pianista, sabe? Equipamento de som, as partituras para todos os coralistas, né? E uma coisa que me chamou a atenção em 98, né, que eu não falei antes, é que eles não dividiam os coros por idade. Eles dividiam os coros, tem desde os pititico lá de 6 anos, 5, que fazem a musicalização, né? E depois os coros de vários níveis, mas eles sempre fazem um teste com as crianças para ver qual é o nível musical, e eles dividem por níveis de conhecimento os grupos. Então, tinha um coro iniciante lá, por exemplo, em 98, que tinha uma garota de 13 anos, um garoto de 8, de 9, sabe? Que eram assim, os que tinham acabado de chegar, né, no caso. Só para esclarecer. E eu posso falar agora, então? Agora, fala pra gente, porque tem muita gente querendo saber quem é essa família brasileira que te recebeu lá, porque dependendo, a gente já vai anotar o nome aqui. Tá. Brincadeira. E tentar conseguir. E tentar conseguir, brincadeira. Só antes de eu falar isso, uma coisa. Tudo que eu vi em 98, em 2006, em todos os Grand Finales, e em 2014, que foi a última vez que eu tive lá, em 2014 eu fiquei um mês lá, com uma bolsa, né? Tudo que eu vi, ouvi, né, presenciei, vivenciei, está dentro desse livro dele, né? Porque ele esperou 25 anos de trabalho para sentar e falar, bom, agora eu vou registrar, né? Então, ele registra nesse livro tudo que ele fez e que deu certo, né? E que ele fez e foi reorganizando. O americano tem uma coisa que eu acho super importante, que é estratégia, né? Estratégia, então ele fala assim, eu vou fazer isso. Como eu vou fazer isso? Deixa eu criar uma maneira de fazer isso para que isso dê certo, né? Então, todas as estratégias dele, inclusive em relação à organização do coral, tem um capítulo só sobre organização, né? Tá tudo nesse livro, Criando Arte com Excelência, esqueci o título, Criando Arte através da excelência do canto coral. É isso, em português. Então, tá tudo nesse livro. Comprei lá no Gran Finale, agora eu vou ter em português. Exatamente, exatamente. A Wave também tem. Né? Então, ele é acho muito que... bem organizado, o livro é muito bem organizado. Exatamente. Eu acho que, então, esses frutos do Gran Finale que a gente está falando tanto aqui hoje, né? Agora eu acho que eles vão estar perpetuados, porque agora você tem ali o livro para você ler, né? E tudo que ele inclusive sobre a muda vocal, né, Lília? Sobre a muda vocal. O capítulo maior do livro é sobre técnica vocal, que não é só para criança, na verdade, né? A técnica vocal que ele coloca ali dá para aplicar para todas, coro de terceira idade, coro adulto, coro jovem, enfim, né? É bem amplo, né, esse capítulo sobre técnica vocal, tá? Então, quem é a família? Quem é a família? Gente, vocês não vão acreditar, mas quem me hospedou lá e que tornou viável, né, essa minha ida para Butler para conhecer o SC em 98. Passa o telefone também. É o Davi Juncker, que está aqui com a gente. Palmas aí para Davi. As crianças eram pequenas ainda. Muito obrigada, Davi. Eu sou eternamente grata. Davi, volta para lá, porque agora o Tante Regente está aqui querendo ir. Não é? Davi, passo aí para você, então, tá bom? Gente, que Deixa legal. eu só aproveitar e dizer umas coisas interessantes, complementando o que você falou, né? Por favor. Eu tenho 3 filhos, e meus filhos eram a Rebeca, que tinha 10 anos, que está aí assistindo, como Rebeca Mold, acho que ela já saiu. Flávio, que tinha 7 anos, e a Natália, 7 para 8 anos, e a Natália, 6 anos. A Natália entrou nesse grupo de musicalização, né? E ela falava, vou no Bus Amarelo. A gente tinha isso, ouvindo isso, né? Indo para a escola e depois indo para lá. O Flávio nos primeiros coros, nos coros iniciantes. E a Rebeca fez o teste e entrou já, porque o Henry Leck regia os 2 top choirs, né? Os 2 do topo, ele que regia. Depois a Ruth Dwyer regia os medianos e os outros regentes, acho que uns 10 regentes,
que eles tiveram. Talvez a Maíra possa falar mais do que eu, se ela estudou lá mais profundamente, mas regiam os outros grupos, inclusive a esposa dele também, a esposa do Henry Leck, era regente de um dos grupos menores. E a Rebecca entrou no primeiro semestre no top choir da Ruth Dwyer e no outro semestre já passou para o coro do Henry Leck. E ela tinha 10 anos. Então, assim, ela ficava com os jovens, né, porque lá já eram adolescentes, a média de idade do coro do Henry Leck é 15, 14 a 16 anos, né? E ela, com 10 anos, já cantou no coro dele. Então, era assim, essa questão da facilidade e os grupos fazendo teste cada semestre, né? Bem, eu tive o prazer, né, tive o prazer de estar lá por 1 ano e meio. Eu fiz o primeiro pós-doutorado a convite dele, foi na Butler University como professor visitante e research scholar, que é o que eles chamam, né? Então, assim, essa coisa toda que a Lilian está falando foi uma vivência bem aprofundada de toda a família, não só nas salas. Eu tinha o meu office era junto com Tim Brimmer, né? Então a gente trabalhava com ele quase que diariamente na sala dele. Estava bastante com Henry Leck e também com Eric Stark, né? Que está começando a ter o seu contato mais aprofundado com o Brasil e até o Indianapolis Symphonic Chorus ou Choir vai se apresentar no festival lá do Sul, porque ele passou por lá e ele está passando em vários lugares. Então, assim, é uma instituição de muita tradição, muito forte, a Butler University, e eu tive o privilégio de estar lá como professor visitante por 1 ano e meio durante o meu primeiro pós-doutorado. E aí um dia o Henry Leck chegou para mim e falou assim, escuta, eu estou com uma jovem brasileira que está vindo para cá e ela não tem onde ficar, assim, será que ela poderia ficar na sua casa, né? E você sabe como é difícil e tal. Aí eu fui em casa, conversei com a BA, minha esposa, Beatriz, né? É BA em casa. Ela, não tem problema não, vamos ter aqui. E ela teve que ficar no quarto junto com as crianças, né? Foi muito legal. Então, assim, teve essa vivência conosco pelo tempo que ela passou aqui. Legal. Foi um grande prazer tê-la conosco. E logo depois, porque eu estava indo ao Brasil, as vezes que eu vim fazer pós-doutorado aqui, eu fiz 3 vezes, os 2 primeiros, eu planejei a cada 10 anos ir para os Estados Unidos para fazer o pós-doutorado, para um plano que já eu falo para vocês, de produção acadêmica e artística, né, autoral. E naquela época eu tinha aqui o Coro Sinfônico Comunitário da UNB, que eram épocas de vacas gordas, né? Então eu vinha ao Brasil 1 vez por mês. Todos os meses eu vinha ao Brasil para fazer preparar o coro e trabalhar os cursos, e também nessa vinda aí, o fato que a Lilian falou, né, do ICC ter vindo aqui com 2 grupos, né, a junção do Henry Leck, ele fez uma junção dos 2 top choirs, e o Tim Brimmer, que regia o coro de adolescentes. Quando a pessoa já passava, já se formava, porque o limite eram 16 anos, né? Então ele pegava essas pessoas que queriam continuar no programa, e foi ideia do Henry Leck, ele entrou depois do Tim Brimmer, né? Ter esse grupo que era dos adolescentes, né? Do Youth Choir, porque lá era Indianapolis mesmo. Os adolescentes com 14, 15 anos era ICC, Indianapolis Children's Choir, né? E aí foi então criado o Indianapolis Youth Choir, tinha sido criado há pouco tempo atrás, o Tim Brimmer era o primeiro regente, e ele veio também trazendo o grupo, e os 2 vieram para a convenção internacional que eu fiz em 99, né? Algumas carinhas daqui estiveram na convenção, né? Bastia e outras pessoas vieram a Brasília. Eu consegui reunir aqui mais de 400 regentes. Foi talvez o maior evento da música coral naquela época, e foi dali que nasceu a ABRC, que é a Associação Brasileira de Regentes de Coros. E eles vieram especialmente para participar da convenção na sua passagem pelo Brasil. E os 2 foram também especialistas que falaram por 1 semana nessa convenção. Então, eu vinha, naquela época, preparando o caminho para essa convenção. Então, eu tive que passar pelas 5 regiões. Então, viajava, vinha aqui, fazia o trabalho em Brasília, e junto com o maestro Emílio de César, a gente viajava
pelas regiões, convidando os regentes, né, preparando o caminho para essa convenção. Então, foi esse o papel lá de 1990, e eu estive lá no final de 97 e saí, final não, em julho de 97 a janeiro de 99, envolvido com esse programa todo. E o Madrigal UNB também foi para lá, nós fizemos uma turnê nos Estados Unidos. Eu me lembro quando o Madrigal ficou muito profundo nisso aqui, que a gente teve várias atividades dos grupos, né? O Madrigal com o coro do ICC, e o primeiro dia que o pessoal chegou no ensaio, né? E aí o Henry Leck apresentou e a gente ficou lá no fundo, sentado no chão, né? Porque não tinha muito espaço para dois grupos assim, apesar de depois eu explico as salas que a Lilian falou dos novos prédios, e talvez a Maíra vai falar mais profundamente essa questão a palavra aqui, quando você tem muita... O que está acontecendo agora, né? O que é da engenharia e outras coisas, né? O que eles têm lá, que é impressionante isso. Mas... Estrutura, né? Estrutura, mas eu quero falar outra palavra. Quando a gente vai trabalhar, novas coisas são... Tecnologia, a estrutura tecnológica é uma coisa impressionante, né? Mas eu me lembro que eles fizeram os primeiros exercícios, né, e acabaram com né, soprando os dedos, e assim, eu percebia que sempre os 3 últimos exercícios eram os mesmos, e ele fez assim, e as crianças né, já entraram no Dó 4. Aí eu lembro o pessoal, uau, nossa, olha só, ninguém deu tom, e todo mundo entrou na mesma nota, que coisa maravilhosa, como é que ele faz isso, e não sei o quê, e tal, né? E depois eu vim criar o coro infanto-juvenil do coro sinfônico, e eles também entravam no Dó 4. Os meus colegas, você dá o tom lá, não é possível, você fica dando tom lá embaixo. Quando eu fazia isso no concerto também, você deu lá na coxia lá atrás, não inventa não sei o que. Eu falei, não, as crianças cantam essa nota mesmo, eles já guardaram essa altura, é só você fazer uma série de exercícios e depois eles trabalharem. Mas eu me lembro assim da reação dos meus cantores em relação a essa experiência de ver as crianças entrando no Dó 4 sem dar o tom, né? Então, isso é uma coisa assim maravilhosa, e várias outras coisas aconteceram. Nós fizemos concertos lá com eles e depois em outras cidades. Então, foi uma experiência profundamente marcante. E tivemos também na convenção, que essa que a Lilian falou, da ACDA. O Madrigal UNB foi o coro convidado de fora dos Estados Unidos para uma das convenções da ACDA, né? Que legal! Eu estive lá um total de 10 anos. Fiz o mestrado e doutorado na University of Missouri, e depois eu tive 1 ano e meio, 1 ano, tanto na Butler University, Universidade de Missouri, também como professor, 20 anos depois, e agora voltei o ano passado, está fazendo 1 ano, eu estava na Campbellsville University, em Kentucky, fazendo o 3º pós-doutorado. Mas, depois dessa introdução, Paulo, estou aberto às suas perguntas. Davi, para quem estava aqui no início, ou que entrou agora, para quem não sabe, o professor Davi Juncker, doutor Davi Juncker, ele é o atual presidente da nova Associação de Regentes Corais do Brasil, certo? Isso. Então, ele hoje é um dos nossos... É o nosso representante, né? Porque ele é o presidente atual da ABRACO, certo? Isso, ABRACO. Davi, nova ABRC, né? Davi, como que foi a sua experiência de pai tendo seus filhos cantando no ICC? Porque, assim, e como maestro também, professor de música, né? Então... assim, tudo na mesma panela, né? Uma salada, né? Você juntar tudo então eu ia durante o dia para as atividades da universidade, e os ensaios eram sempre no fim do dia, né? Com as crianças a partir das 5 horas da tarde e até um pouco mais, porque as crianças tinham as aulas, né? Lá vocês sabem que a high school e as outras escolas, middle school, é das 7 às 3 da tarde. E às vezes eles têm atividades de banda e outras coisas mais,
depois da aula. Então, os ensaios do ICC são sempre a partir das 17 ou 18 horas, e ou por 1 e meia, dependendo do nível do coral. Então, eu vinha para a universidade trabalhar e voltava para casa para pegar as crianças, né, e para estarem presentes lá. E a Natália, por exemplo, que era a minha mais nova, né, com experiência de musicalização, que ela estava, eles aprendendo inglês, né, até a história do inglês, que eu falava, nossa, estudei tanto para aprender tal palavra, esse pirralho vem em 2 semanas, já vem falando aí de boca, né, saindo então essa vivência deles foi muito importante, não só para a questão de cultura geral, a aquisição de uma nova língua, mas essa vivência musical. Ela foi tão profunda e tão forte, né, que a Rebeca fez o curso de música comigo na UNB, foi fazer um mestrado nos Estados Unidos em teatro musical e por lá ficou, casou e ficou por lá. Gosto muito de assim, teatro musical. Com um ouvido impressionantemente muito mais apurado do que o meu. Muito mais apurado, com essa vivência, né? Desde criança, eles tiveram essa vivência em casa. E os 3 cantam e tocam, os 3, a Natália trabalha muito com piano, cantando na igreja, o Flávio canta muito, né? E os 3 participaram também comigo no coro infanto-juvenil na UNB. Então, assim, por causa dessa experiência dos Estados Unidos e a diferença das crianças que não tinham essa cultura nos ensaios, então eles foram referência, não por serem filhos do maestro, mas, assim, pela sua forma de se portar no ensaio e conhecer e ajudar os outros. Então, tudo isso assim foi para a vida inteira. Foi aquela experiência de 1 ano e meio, dos 3 participando junto com o ICC, é indescritível. Tudo isso que a Línia falou, da estrutura, como que os pais têm que participar. Então, nós tivemos nesse papel também. A questão organizacional, gente, é um negócio fantástico, fantástico. E olha, vou dizer um segredinho para vocês aqui, viu? A cabeça que trabalha tudo é Ruth Dwyer, tá? Quem faz tudo no ICC, a organização, chama-se Ruth Dwyer. Pode falar, Lília. Pode contar. Claro. Vai estar conosco. Pois é. Dia 22, tá escrito lá. 22 de agosto. Assim, uma pessoa fantástica e uma organização, uma mente organizacional. Você, por exemplo, a hora que vinha o dia do concerto de todos os corais, né? Ela a Beata está dizendo aqui há 20 anos, né? A Beata está aqui andando aqui, depois eu vou pedir para ela mostrar a carinha dela aqui. Mas, assim, quem indicava como que o coral vai sair, quando o outro vai entrar e quanto tempo tem, são 30 e tantos segundos para a saída, para a entrada, entre uma coisa e outra. Então, você vê assim, tudo muito dinâmico, o concerto muito dinâmico. Depois, quando todos voltam para o regente, para o Henry Leck reger todo o coro, né? É uma organização assim impressionante. E ela coloca percebe pelos papel, vídeos isso. Pois é, desenha tudo no papel, faz os formatos de cada um, se reúne com cada um dos regentes. Olha, você é o seguinte, você vai entrar no 23º minuto e vai sair no 29º minuto. Você vai cantar 2 peças ou 3 peças, ou até 6, 8 peças, dependendo do nível do coro. E você vai fazer assim, assim, assim. Tem que ser. E era tudo daquele jeito. A associação de pais que recebem as crianças lá no estacionamento, indicam qual sala vai, como é que as coisas estão. Eu me lembro quando caía neve, o que acontecia quando estava nevando. Então, tinha uma pessoa especificamente para trabalhar com isso, com as crianças. Assim, é uma coisa impressionante. E quando eu cheguei lá, tinha 900 crianças envolvidas. Quando eu saí de lá, 1.600 crianças. Olha. Envolvidas. Então, eu não sei como está o programa agora, né? 5.000. Então, esse dinheiro chegou depois, esse prédio, as salas, gente, essa questão da tecnologia. Você entra numa sala de ensaio, nossa, é o sonho. Quando eu penso de cada regente, né? O que nós temos aqui na UNB, que é um lixo, né? A UNB só não tem os maiores pontos em avaliação porque as nossas instalações são precaríssimas. Precaríssimas. E lá, você entra na sala, você aperta, tem um quadro.
quadro assim de, sei lá, 20 por 20 junto à porta com os botões, e aí você aperta o botão, desce a tela para você fazer projeção, descem os microfones para fazer gravação, você aperta outro botão, vem os estrados, Saudade, Maíra. anexa uma sala de gravação, anexa a sala de ensaios, o piano sempre, o piano de cauda, e assim, tudo que você pensa na questão estrutural de um ensaio tem nesta sala. E esta sala se transforma também em apresentação em muitos aspectos, né? E são muitas salas nesse mesmo nível, né? E assim, a metragem, né? A gente está agora nessa situação aqui, quando voltar vamos ficar 2 metros de distância, e você pensa, onde é que eu vou ensaiar? Porque eu não tenho sala para isso. Lá tem. Lá tem. Então, assim, é uma coisa muito impressionante mesmo e marcou a vida da nossa família, essa estada lá e a vivência, né? Só para vocês saberem como marcou, a Natália, minha filha mais nova, depois eles foram de novo 10 anos depois, né? E a Natália trabalha na Embaixada Americana e ela entrou como bolsista lá inicialmente, né, para fazer o estágio, e muitas pessoas, como estagiária, e muita gente para uma vaga, né? E ela perguntou para eles, por que vocês me escolheram? Porque todo mundo igual aqui, 40 pessoas, todo mundo se formando, não tem diferença de currículo, né? Ela falou, porque você colocou que você morou nos Estados Unidos, fez high school lá, né? Então, assim, essas coisas todas, né, marcaram as nossas vidas, o caminho de vida deles, né, e a gente não pode retirar isso. Então, foi uma experiência profunda. Baseado no que você falou aí, uma questão importante é esse relacionamento, essa parceria com os pais. E, como você disse, essa associação de pais, alguns deles já ficavam orientando o estacionamento, então essa parceria e essa ação dos pais é muito importante. Aqui eu faço um pouquinho de nada em relação a essa questão de participação de comissão de pais comigo no Coro Infanto Juvenil. É muito importante. Tem pais que são parceiríssimos e a gente pode confiar e delegar, porque tem muitos regentes que têm muito receio de envolver pais em ensaios e aulas, em alguns momentos das nossas práticas como regentes. Mas eu acho que para um coro infanto juvenil, essa parceria é muito importante. Além de a gente ter um respaldo de se houver qualquer acontecimento que a gente precise de alguma palavra de alguns pais para afirmar algo que nós precisamos como regentes, esses pais vão estar ali para nos auxiliar nisso. Exatamente. Eu acho que uma coisa que a gente precisa... Hoje em dia estão surgindo bastante também associações dos amigos das instituições. Tem orquestras agora que tem a Associação dos Amigos, o Coro Sinfônico aqui. Se não fosse pela Associação dos Amigos, toda a parte administrativa e estrutural, quem cuida é a associação. Então, a questão dos pais, o que eu imagino é quanto mais paralelo eles andarem como uma estrutura administrativa funcional, melhor será para a razão primeira, que é a instituição, aquele coro, aquela situação toda. Então, se a associação tiver uma diretoria, porque, por exemplo, tem situações em que alguns pais, pela falta de conhecimento, falta de cultura, falta de vivência, né, tem algumas atitudes que, eu não vou levar meu filho para isso não, eu não vou fazer isso não, tá, vai ficar lá e tal. Aí a diretoria entra em campo para dar o suporte e o apoio à atividade da primeira reação. Não, você pode deixar que nós vamos estar dando o suporte inteiro. Sempre tem o representante dos pais em todas as atividades do grupo, inclusive os ensaios. Os ensaios. Alguém que fica até no corredor. Por exemplo, se uma criança precisa ir ao banheiro, você é alguém da associação dos pais que está lá para fazer esse trabalho. Quem está na música não se preocupa com isso. Não se preocupa. Então, toda atividade que é de embasamento e de suporte administrativo, ela, na época que eu estava lá, né? Não sei, talvez a Maíra possa falar alguma coisa diferente aí de quando foi estudante lá, mas
gente da Associação dos Pais é que está lá para dar esse suporte administrativo, organizacional até para as atividades. Então, isso é muito importante. E do mesmo jeito que a Ruth Dwyer se reunia com os regentes, estruturando o concerto, ela se reúne com os pais também fazendo toda a estrutura administrativa. Quantas pessoas vão estar lá fora, quantas pessoas vão estar no corredor, quantas pessoas vão estar indicando para onde sair, onde entrar e tal. Todas estas coisas, quem cuida? A Associação dos Pais. Então, é importantíssimo esse trabalho paralelo acontecer na organização como um todo. Uhum. Pessoal, então tudo que a gente está falando aqui, olha que riqueza que completa esse livro que a Lili está trazendo para o Brasil, né? Então, toda essa organização, não é algo que você coloca, agora de pegar aqui uma receita, mas são caminhos, são ideias, são orientações que importantíssimas para nós como regentes. E volto a dizer para vocês, eu tenho um livro, desde quando participei de um grande final, eu comprei o livro americano, e a gente começa a perceber a organização, né? Maíra gosta muito de falar que ele é muito bem organizado. A gente tem um grupo de colaboradores com a Lília, que a gente tem um grupo de WhatsApp, toda semana a gente tem se falado, né? A Tânia, a Maíra, a Silmara, o Márcio, quem mais, Lilian? Nosso a grupo Suzane. Lá. Isso, Suzane Brown. Marcelo. Então, Marcelo, eu falei Marcelo. Então, a gente tem se reunido, tem discutido ações para que a gente, de todas as formas, qualquer regente, qualquer amigo do canto coral possa ter acesso a esse livro. Davi, com toda essa formação sua, que eu também sonho um dia ter, é claro que cada doutorado, cada formação acadêmica sua, especialmente lá nos Estados Unidos, você teve produções, né? Que você escreveu livros e como a Lília esteve lá também, conheceu todo esse mundo coral, né? Na ICC. Meu sonho é estar lá um dia. Eu já fui em alguns lugares dos Estados Unidos, já assisti algumas aulas e, para vocês terem ideia, nas escolas municipais dos Estados Unidos, parece que a gente está numa escola particular muito cara aqui no Brasil. Como que é organizado também, como que é valorizado, e a aula de música também, de orquestra, de banda, de coral. Então, assim... Só esse pontinho aí que a Lília levantou para a pessoa participar do Honors Choir, né? Sim. Eu fui muitas vezes como estudante de doutorado, eles chamam de adjudicator, né? Que é uma espécie de juiz, né? Não, jurado, né? Jurado nos processos. Então a gente passava às vezes o sábado e domingo inteiro ouvindo quartetos, né, com mais 2 ou 3 jurados, para a gente selecionar o número de quartetos que iam para o distrital, que passava por esse processo, que aí seleciona para o estadual, que passa por esse processo, que seleciona para chegar ao nacional. Então, você tem lá 200 crianças no nacional, são 200 crianças que passaram por esses processos até chegarem ao nacional. Então, essa pessoa está respirando música, está ali o tempo inteiro fazendo só música para chegar na convenção nacional, né? Então, essas convenções, por exemplo, nos anos 80, eu era o único brasileiro participando disso. Eu sonhava, nossa, quando que nós vamos criar uma coisa dessa no Brasil? Quando que nós vamos fazer? Né? A minha experiência do Carnegie Hall foi em 94. Eu levei o coro sinfônico, 300 pessoas, fazendo o concerto lá, levamos o Glória do John Rutter, com ele regendo. Foram 300 pessoas aqui para lá? 300 pessoas do coro sinfônico. Uau! Foram 300 pessoas e eu fiz o Requiem do Padre José Maurício, regendo lá num festival similar a isso, né? E foi desses contatos, né? Veio um olheiro aqui em 93, um regente norte-americano, como olheiro, assistia os meus ensaios
e aí indicou, né, foi uma outra produtora da T. Boris, né, uma outra que era assim muito maior. Eu sei que nós tivemos que juntar, gente. Hoje em dia eu posso falar, né, mas foi mais de 20 anos foi segredo, não podia falar isso, mas o governo federal entrou, nós levantamos quase $1 milhão à época, né, ninguém pagou nem um tostão. Ninguém pagou nenhum tostão para chegar a esse empreendimento aí e fazermos essa atividade, né? Então, foi assim uma coisa muito que fica, né? Como a Lilian falou, isso fica na mente da gente e as pessoas por gerações comentam ainda essa experiência, né? Que foi participar desses concertos no Carnegie Hall. E com o John Rutter, e por acaso está no livro. E o Paulo falou de produção, então deixa eu aproveitar e fazer o meu jabá aqui. Né? Esses 3 pós-doutorados, eles deram, não sei se dá para vocês verem aqui, Panoramas da Regência Coral é o título da coleção. Né? E uma coisa que a Lilian falou que o americano tem é de planejamento, né, Lilian? Eu adicionaria a palavra ao planejamento que ela falou, metodologia. Assim, o americano ele é muito objetivo e eu aprendi isso dele em relação a essa questão. E essa coletânea de panoramas da regência coral, ela vai ter, eu já escrevi nesse último pós-doutorado, eu escrevi o último livro, esse aqui seria o volume 1, só que ele não foi escrito primeiro não, tem a ordem cronológica lá, ó. O Paulo tem a cópia dele, né? Esse aqui é que fala sobre técnica e estética, então é a questão mais teórica e vocês veem muito do título, do índice que está aqui. Eu tenho o livro do Henry Leck também, né? E muito em termos similar à questão da organização dos títulos e capítulos que o Henry Leck tem, só que aqui mais como técnica e estética, e você tem aqui uma outra coisa que eu trabalho, que é a questão da interpretação musical que leva à sensibilidade estética, que é fruto também do segundo pós-doutorado, pesquisa como que você arrepia, quais são os elementos que fazem você arrepiar. Então tem, por exemplo, uma pesquisa de doutorado fantástico de um cara chamado James Thurmond, que fala sobre group noting, que é a realização musical que te leva aos nossos neurônios e nosso emocional a ter esse tipo de sensação. Quais pontos, elementos, características musicais você fazendo? Por exemplo, nós somos educados a trabalhar sempre a teses, né? A teses do compasso, o primeiro ponto. Não, dentro dos pulsos, a teses é o importante. Você sempre trabalha isso, né? Se nós somos educados a pensar 1, 2, 3, 4, 1, 2, né? Ou 1, 2, 3, 4, 1, teses ou semiteses, né? E o James Thurmond, ele defende que a movimentação musical, e lembre-se, né? Nas artes nós temos dois grandes universos, né? A arte que é estática, pintura, escultura, a arquitetura. Esse é um mundo, um universo, e o outro universo, o que define mesmo é o movimento. Então, a dança, música, teatro. Então, a principal mola propulsora que faz a gente sentir é exatamente a questão da movimentação e para onde vão as forças movimentativas. Então, a música, esse cara chegou à conclusão nas pesquisas dele, essa foi uma tese de 1961, se tornou um livro em 1982, que a artes é que faz com que a música se movimente. Então, toda a preparação é que faz. Se você colocar o efeito, o evento, o movimento, o posicionamento na artes, então você vai chegar na realização quando você chega na tese. E esses pontos, então, estão aqui nesse livro e vai de testemunho das diferentes portas. Aí, então, tem elementos e situações musicais que te levam à sensibilidade estética e tem também o elemento e situações não musicais que te levam à sensibilidade estética. Por exemplo, uma palavra que eu sempre me esqueço, né? Mas vulnerabilidade.
né? A gente tem a tendência de pensar em vulnerabilidade como algo negativo, como algo frágil, como algo fraco, né? Mas, na realidade, quando nós estamos vulneráveis, são exatamente os pontos que nos fazem mais sensíveis e mais prontos para recebermos uma mensagem artística, uma mensagem estética. Exemplo, por exemplo, você vai que estamos vivenciando demais agora com essa pandemia, né? Quando a gente vai a um enterro e você começa a conversar com as pessoas sobre os fatos da vida, como elas estão passando por aquela experiência de perderem um ente querido, elas estão muito mais sensíveis à situação da vida, situação de Deus e outras coisas mais. Por quê? Porque estão vulneráveis. Tem uma experiência que eu conto no meu livro que é fantástica em relação à questão da vulnerabilidade. Uma moça que tinha uma aula com uma professora de piano muito famosa, chegou numa das aulas de piano e falou assim: professora, aconteceu uma coisa impressionante ontem à noite, eu não sei explicar o que aconteceu, até agora eu estou aqui estupefata com essa experiência. Ela me conta essa experiência. Eu fui tocar um casamento, na recepção de um casamento, e é o repertório que eu toco em tudo quanto é recepção de casamento. Mas todo mundo parou de conversar, eles começaram a assistir e falavam: que coisa maravilhosa que você está tocando, nossa, como você mexe com a gente, eu estou arrepiado de assistir você tocar piano, que coisa, o que você está fazendo? E eu não sabia responder o que eu estava fazendo, porque era um repertório que eu tocava em tudo quanto é casamento. Aí a professora falou assim: me conta como foi o seu dia. Aí ela falou assim: meu namorado terminou comigo e eu estava em pandarecos. Aí a professora: tá aí a resposta. Tá aí a resposta. Que quando a gente passa por uma experiência que é devastadora, nossos sentidos ficam à flor da pele, aí o nosso realizar musical vai de acordo com os nossos sentidos. Então, onde a frase coloca, Robert Shaw fala, por exemplo, que fraseado é o mais profundo da interpretação musical, é um fraseado bem feito, um fraseado que é feito de acordo com a estrutura musical que pede, né? Então, essa experiência está aqui e aí eu falo bastante sobre isso. Se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo, caso você não tenha ainda esse livro. E o primeiro livro escrito, foi sobre o coro sinfônico comunitário, que é uma história de vidas e vozes, que fala da experiência do coro sinfônico, mas também serve de manual para a formação de grupos comunitários, com todas as situações, como são os ensaios, qual é a estrutura administrativa, um pouco isso que a Línia falou dessa questão de metodológica, ela está aqui nesse livro. E a outra parte que eu lembro de ir lá na convenção da Arce trabalhar com os regentes brasileiros, acho que foi a primeira vez que eu trabalhei com regentes brasileiros sobre a questão da matriz de Juncker, É muito bom isso. Esse aqui eu chamo Tratado Teórico Prático sobre Técnica Gestual de Regência. Ele tem o DVD e tem um livro digitalizado, um livro em forma digital, que é o terceiro livro dessa coletânea, que fala até a questão mais profunda de como você adquirir essa técnica gestual, O Paulo já trabalhou também, Paulo, com isso aqui. Sim, você já me deu aula no Rio. A Vasti, sobre isso aqui. Então, saiu o livro e o DVD. Meus alunos que participam do DVD, alunos da UNB, Universidade de Brasília. E o último livro, que foi o produto desse último pós-doutorado agora, que é o irmão desse aqui, que esse é técnica estética, o outro é metodologia e prática, onde eu trabalho dinâmica de ensaio, onde eu falo das 5 áreas de desenvolvimento do ensaio, que é afinação, ritmo, qualidade sonora, dinâmica e agógica e dicção. Então, aí cada uma dessas, por exemplo, tem um longo tratado sobre afinação, que eu defendo que o maior problema do coral brasileiro está exatamente na área de afinação, que cai o tom e outras coisas mais acontecem. Então, eu dou uma série de exercícios preparatórios. Primeiro, faço uma série de levantamentos de causas, por que a gente tem isso aqui.
situações gerais, situações na cultura brasileira, e depois eu entro com muitos exercícios em sugestões de como você pode trabalhar a afinação, e esse mesmo formato acontece para cada uma das áreas, né, na questão da metodologia e prática. Tem um capítulo inteiro sobre técnica vocal, onde aconteceram pesquisas nesse último, onde eu trago, por exemplo, todas as teorias de técnica vocal, o tratamento delas, alguns especialistas que falam do Brasil, tem a Silvia Sobreira, que é falada com o livro de desafinação, ela é referenciada, o trabalho do Ângelo Fernandes, que é não sei se vocês conhecem, a tese de doutorado dele, que é um primor, quem não conhece, vá atrás. Eu nem o conheço pessoalmente ainda, mas ele foi assim fruto de muita pesquisa. Eu aproveitei, trabalhei para sair esse livro, que está só no computador. Porque cada um desses aqui me custaram uma grana, 50 mil reais para fazer, e eu agora não tenho esse dinheiro, então o livro a pesquisa está terminada. Eu estou assim, pensando se eu adiciono um outro, são 3 grandes unidades o livro, se eu adiciono uma 4ª unidade falando da música em cada um dos estilos históricos, né, de fazer esse tratamento aí. Mas ele já está em formato final, ou eu adiciono essa última parte. Então, tem uma parte sobre organização e administração, que é a primeira unidade, a segunda, técnica vocal, e a terceira, exatamente, sobre dinâmicas de ensaios, metodologias de ensaio, que é esse última parte. Então, eu não sei quando que esse livro vai sair, né? Mas isso tudo foi a produção de minha vida, que eu chamei de Panoramas da Regência Coral. Então, são esses volumes aí no aspecto autoral. E na questão artística, né, o Coro Sinfônico tem 29 anos de vida, nós já fizemos mais de 50 grandes obras para coro e orquestra, né, e é um coro de pessoas totalmente, uma grande maioria são de leigos em música, né, e se você entrar no meu canal, que eu convido a você se inscrever no canal Maestro Davi Junker, lá tem o Requiem de Mozart, que eu vi a Vasti fazendo a última parte. Está lá também, viu, Vasti? Se você até quiser dar uma olhada, de repente comparar, só que lá é um coral, né? Um coro de pessoas leigas em música, que chegam, muitos deles, sem nunca ter cantado em coral. Eu estou estudando para colocar que a TV Senado filmou, Carmina Burana, e outros trabalhos mais, algumas missas diferentes. Com o coro infantil não sei também, se vocês na conhecem, época. por exemplo, com o coro infantil também da época, tinha aqui a Rebeca, que está aqui, que trabalhava lá. Essa é a minha filha, a Rebeca Mold. Voltei. Né, então tem esse trabalho aí acontecendo, e na parte artística tem isso, e tem o Madrigal UNB, que é um grupo que nasceu em 1992, já teve muitas experiências fazendo música fora do Brasil, participando de festivais, e ele é mais um grupo laboratório para o meu trabalho. Então, no Brasil, eu faço peças fora do Brasil, não muito brasileiras, nos encontros brasileiros, né, para uma referência diferente, e fora do Brasil, levo música brasileira, né? Então, essa é na minha cabeça, para a gente trabalhar isso de uma forma diferenciada. E assim, eu tenho muitos regentes que trabalham no Madrigal e alunos de música, e também poucas pessoas da comunidade que já têm grande experiência. É um trabalho semiprofissional. Embora a gente se reúna somente às segundas-feiras, né? Agora eu estou só fazendo trabalho para ensaio e orientação para os coros virtuais. Tem um segundo aí no forno, as pessoas já gravaram, e está só o técnico de vídeo que está terminando, e a gente vai colocar isso aí. Agora, Paulo, eu queria, não sei quanto tempo a gente tem. A gente está quase encerrando já. Falar um pouco sobre a Abraco, ou nova ABRC, né? Algumas pessoas, a Vasti participou desse último evento da Abraco. Chamar a atenção de vocês que nós vamos ter o Congresso Internacional acontecendo dias 5, 6
e 7 de setembro. E, inclusive, eu estou com um time, né, que o Paulo está faltando lá, mas um time fantástico de multiplicadores, onde eles estão nos ajudando a diretoria a montar esse congresso, né? Nós já tivemos 2 webinars que foram de muito sucesso em cima da necessidade ou expectativa do regente brasileiro. E vamos ter esse congresso onde a gente está trazendo Simon Carrington, Stephen Lawson, Maria Guinand, dentre os nomes, Daniel Rufino, que mora nos Estados Unidos, e também outros brasileiros, Grupo Ordinários, né? Temos 2 representantes do King Singers, então nós vamos falar sobre grupos vocais, vamos ter também webinar sobre a questão da literatura coral. Christian Graças, que é o vice-presidente da AFCM para a América Latina, um dos, né, porque é ele e o Oscar Escalada, eles vão participar da literatura coral junto com o Daniel, e o Edson Carvalho, aqui da UNB, que tem feito um trabalho especializado sobre essa questão de literatura coral, então eles vão falar, e tem outros brasileiros que vão participar, né? A Maria Guinando vai falar sobre o movimento coral da Venezuela, e nós vamos ter também a Assembleia, que vai votar a nova diretoria da nova ABRC, né, o Abraco, né? Abraco é o nome que eu não sei se vocês sabem, o primeiro presidente foi o Martinho Lutero, que infelizmente foi levado pela Covid dia 26 de março. Então essa presidência caiu no meu colo, né? Porque eu fui votado lá o vice-presidente. E o que aconteceu foi o seguinte, a ABRC primeira, ela simplesmente faliu, desmontou em 2005, porque o último presidente votado não deu sequência ao trabalho que a gente tinha feito. Eu fui o primeiro presidente, depois Emílio de César foi presidente em 2 gestões, e aí quando votamos o último presidente, problemas aconteceram, e aí a ABRC simplesmente parou completamente. Aí um grupo de regentes, desde 2015, lá em Vinhedo, começou a se reunir, que a gente precisava voltar com um movimento associativo e tal, o que fazer. Levaram a ARCE, levaram a BRC, e estudamos e tal, e aí, em 2017, num novo Congresso Livre de Regência, que aconteceu em Betim, com pessoas representativas de 17 estados brasileiros. Então, foi votado com muitas assembleias. Eu tive o privilégio e o trabalho de presidenciar as assembleias. Aí votaram, então, o Martinho Lutero foi votado presidente de uma gestão pequena, preparativa, de 2 anos, para formarmos a associação. E aí o que eles votaram foi de nova, para a gente não pagar todas as dívidas da ABRC, nova ABRC, que teria, quando formada em associação, um novo CNPJ e pegaria, herdaria, né, as coisas boas da ABRC, né, porque a ABRC teve muita coisa boa lá dentro. Por exemplo, as coisas boas que ela teve foram convênios internacionais, e um deles com a ACDA, onde a ABRC tem direito ao copyright, a traduzir todos os choral journals de toda a história desde os anos 1950, da ACDA. Então, como é que quando a gente, uma empresa falida, só sobra o que mesmo? Eu esqueci as coisas boas. Então, aí a nova ABRC ficou só com as coisas boas da ABRC, e a votação foi de ter a nova ABRC, e o presidente Martinho Lutero carinhosamente começou a chamar de Abraco, para, assim, o sentido de abraçar as pessoas, né? Então foi nesse sentido que aconteceu, e eu gostaria de ver cada um de vocês lá estando conosco. Vai ser online através do Zoom, né? Também passado no Facebook, na página da Abraco no Facebook. Então, se vocês quiserem conversar, trazer uma nova chapa para participar da Abraco, serão muito bem-vindos. Estejam, por favor, conosco. E outra coisa importante é que nós vamos ter a mostra de corais. Então, já lançamos o edital foi muito estudado
por esses multiplicadores que têm simplesmente professores de universidades desde do Amazonas, o Hermes Coelho, até a URGS, o Jocelyn Borer, passando por universidades do Brasil inteiro e outras pessoas. Não ficamos somente no ambiente acadêmico, outros representantes também, então, assim, fazem parte desse grupo de multiplicadores da diretoria da Abraco, que estamos montando isso, né? Então, todas essas pessoas que eu falei para vocês, os nomes já foram confirmados, as suas participações. Tem uma participação de uma pessoa que está fazendo um trabalho impressionante, chamada Sharon Paul, dos Estados Unidos, onde ela trabalha muito o aspecto da inteligência nos ensaios do coral. Por exemplo, o coro dela, ela não dá tom mais, cada um dá o seu tom, cada coral dá o seu, cada coralista dá o seu tom. E você baixa o braço e tem que confiar que eles estão fazendo da maneira correta. Então, algumas coisas que são função do regente no ensaio normal, ela está passando para os cantores para que eles desenvolvam essa liderança musical e também liderança administrativa. Então, eu imagino que a conferência dela vai trazer muita expectativa, porque ela desenvolveu um trabalho de doutorado em cima disso e está colocando isso em prática. Então, tem esse nome aí que vai ser logo a primeira manhã, amanhã do primeiro dia. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês da Abraco. E venham conosco, a diretoria se reúne semanalmente e nós estamos trabalhando para o sucesso de todo regente brasileiro, né? Que é isso que a gente quer, fazer o desenvolvimento de todo regente brasileiro. Pessoal... Muito bom. Oi? Estão me ouvindo? Sim. A gente está já um pouco além do horário. Desculpa aí, eu vou colocar o link aqui do livro do Maestro Remleck para vocês. Eu queria só que a Vasti fez uma colocação aí, o Eider, enquanto a gente estava falando sobre o livro que a Liga está lançando. Se vocês quiserem fazer a colocação agora, enquanto eu coloco o link aqui, tá bom? Se mais alguém tiver alguma pergunta, a gente tem 5 minutos para encerrar. Paulo, eu até escrevi ali no chat. Ana Isaura que está falando. Será uma pergunta para Davi? Ô, Ana, você precisa ler o livro. Lá no livro tem. Então tá bom. A resposta lá. Eu não vi a pergunta. Qual é a pergunta? Tem. Como que faz sobre o Dó 4. Como que faz o quê? Para o coral dar o Dó 4 sem nenhuma referência. Lá no livro você vai ter, né? Mas, assim, a experiência que eu tenho, que eu peguei dele e trouxe aqui para o meu coral, é você fazer dos últimos... Quando você tem o que eu chamo de sessão de calistenia, né, que é o aquecimento e esquentamento vocal e aquecimento corporal, você trabalha uma série de exercícios. A experiência que eu tenho é que os últimos 3 exercícios eram sempre os mesmos. Os últimos 3 exercícios. E já a partir do penúltimo exercício eu só fazia assim para eles pensarem, né, se preparando para a nota. E o último exercício era exatamente esse sopro dos dedos que a Rebeca está fazendo aí. Então todo mundo fazia... uma ou 2 vezes, e aí eu só dava a entrada e eles entravam no Dó, e aí entra o pianista no Fá maior. Então aí ele entra no Dó, o pianista faz o Fá maior, e aí faz a sequência quando eles descem os 5 graus da escala, né, os 5, 4, 3, 2, 1, o pianista então faz a sequência harmônica, né, de você indo da tônica para dominante, relativa e tal, dominante com sétima, até chegar à tônica. E eu tive o coro infanto-juvenil na UNB por cerca de 6 anos, eu não sei, 5 anos e meio, 6 anos, e acho que 2 dias eles entraram em nota errada. É memória musical desenvolvida. Então é a memória musical, você trabalha a memória musical. Acho que foi 2 vezes. E eu fazia isso em todos os concertos. Então, com plateia de 3.000 pessoas assistindo, aí eles entravam... Aí eu fazia uma série de exercícios ali, os 3 últimos sempre iguais, aí baixava o braço, eles entravam no Dó 4, e direto. E eu e o pessoal ficava, os músicos que estavam nos assistindo, ficavam assim, atônitos. Caramba, como é que você consegue?
É a questão da memória musical, né? Eu não sei. Pessoal, desculpa pelo horário aí, Lilian. A gente está em 50% da campanha, faltam menos de 3 semanas. A gente precisa bater a meta dessa campanha, que está lá na plataforma Kikante, para que esse livro se torne concreto, físico. A Tânia vai colocar o link aí. A gente precisa muito, muito mesmo da colaboração de vocês. Então, se você ainda não adquiriu o seu livro, por favor, vai lá, né? E se você, seus amigos, enfim, qualquer pessoa pode colaborar com qualquer quantia. Também está aberto a doações e colaborações, tá? E, assim, avisem as pessoas, convidem os pessoas das suas redes para participar. A gente só tem mais 3 semanas, a gente precisa chegar nesse 100%. Ajuda aí, gente. É importante para todo mundo. Não é para mim, não. É para todo mundo. Ajuda, tá? Por favor. Okay. Muito bom. É isso mesmo. Gisele, que bom te ver. Gisele Cruz. Lilian. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa, sim, Paulo? Sim. Quem não viu o vídeo do Henri Leque, que está no Instagram da Lília, é maravilhoso como o Henri Leque fala do livro, né? Maravilhoso, como ele conta toda a organização, todos os capítulos, está traduzido lá para você acompanhar. Então, vocês têm que ver esse vídeo do Henri Leque, que é uma graça, maravilhoso, tá bom? Vai lá todo mundo, gente, vamos comprar esse livro, vamos colaborar, vamos estar... o link aí agora. Posso dar uma palavra? Pedir licença para dar uma palavra, por favor? Quem é? A Tabata. Oi, Tabata. Oi, tudo bem? Na verdade, é só mais não é nenhuma pergunta, é meio um relato e... oi, Lília, tudo bem? Faz muitos anos que a gente não se vê. Dizer que eu sou fruto, cantei no coral do Voz da Arce, fui aluna, tive esse primeiro contato com o Henri Leque no Brasil, cantei lá no Mackenzie. E só para validar que, assim, tudo que a Lília falou, tudo que está no livro é real, muda a vida das pessoas, né? Eu não sou mais coralista hoje real, mas sou pesquisadora musical, trabalho com música ainda. Então, fez diferença toda essa experiência de uma criança ter tido contato com a música, e foi a Lília que abriu essa porta para mim, assim. Me deu a minha primeira partitura, né? Foi a Lília, então, estou até emocionada. Legal. Saudade demais, viu? Parabéns pelo trabalho, te admiro muito. Obrigada. Pessoal, desculpem a gente estar nesse final assim, correndo um pouquinho, é porque a gente já ultrapassou o nosso horário. Infelizmente, não vai dar para a gente fazer mais perguntas, mas não se preocupem. Nós temos mais 2 sábados pela frente, e no próximo sábado com a Maíra e com o Paulo, que também foram instrumentistas do Gran Finale, fizeram mestrado lá em Indianápolis. Então, a gente tem mais pela frente, mais 2 encontros. Quero agradecer muito ao professor Dr. Davi Junque por estar conosco hoje aqui. Mais informações da Abraco também ele tem colocado. Eu não tenho podido participar segundas à noite da reunião, porque eu tenho eu tenho uma aula nesse horário, mas quando dá, sempre eu fui uma vez, né? Mas quando der, com certeza estarei presente. Lília, nossa diretora do Gran Finale, proporcionando aí esse livro maravilhoso que vai chegar para nós. Nós estamos trabalhando juntos nisso, como ela disse, é para nós mesmos, né? O Gustavo, bom te rever, colega, amigo, conhecido no Gran Finale. Carmen Mitch, que eu não tinha te conhecido pessoalmente. Que legal te conhecer. Prazer conhecê-la, Carmen. Quero o seu contato, Carmen. Eu também. Aqui é bom porque aqui é network network aí, também. Salvador. Bom ver a Nisaura, o Eide, Vasti, Maíra, Tabata te conhecer, Denis também te conhecer. Bom rever Gisele Cruz. Esses dias eu fui dar uma oficina em São Paulo de canto coral infanto juvenil. Quem estava na minha sala? Eu falei, Gisele, você quer dar o curso no meu lugar? Que bom te conhecer, Gisele. Foi muito legal aquele dia lá em São Paulo. Cláudia, bem-vinda. Galaxy A51, eu não sei quem é. Bem-vindo. Tânia, colega, parceiro. Oi. A gente quer agradecer muito por mediar esse encontro, por estar disponível, né? Isso. E nos oferecer esse espaço de encontro, de trocar, de recordar, né? E tudo. Muito obrigada, muito obrigada.
Exatamente. Eu agradeço por obrigado pela participar oportunidade. também. Hoje, essa semana, nós passamos por várias emoções, eu e Lília. Várias emoções da Lília essa semana, mas vale a pena, porque o investimento vai ser não só para agora, né? Para frente, para quem vira começar um trabalho com canto coral infanto juvenil, né? É isso. Tânia, parceira aí. Bom conhecer a Rebeca, a filha do Davi, Luciana, Daniel Rezende, Castro, o Matheus Rabelo, o Eider. Prazer em conhecer as pessoas que eu não conhecia ainda e estamos aí no próximo sábado com mais um encontro. Segunda-feira eu tenho uma conversa afinada que sempre eu peço Lília também para dar uma palavra, né? Às 15 horas. Na segunda-feira vai estar comigo a Lucy Schmidt. Então, que legal. Vocês conhecem, né? Ótimo. Então, estamos ela juntos que veio aí. no primeiro festival que eu fiz aqui em Brasília, de coro infanto juvenil, ela que veio ser que legal. Muito legal. Que legal. Gente, eu coloquei o meu e-mail aí, se por acaso você tem interesse nesses livros aqui, tá bom? O que eu faço é você comprar pelo correio, um custa 80, o maior aqui, 60 e o DVD 50 com o livro digital, tá? Certo. Se vocês tiverem esse interesse, a única coisa que eu faço é adicionar o frete. Você me manda o CEP e a gente acerta como a gente vai fazer. Você faz a transferência para minha conta e eu faço a pesquisa do CEP e remeto os livros para você, tá bom? Caso você tenha interesse. A editora Procoral precisa agilizar esse processo aí, no futuro próximo. Quem sabe a gente trabalha com a editora pro último volume aí, né? Quem sabe, Com certeza. Editora Procoral tá chegando aí para ajudar todo mundo. É isso aí. Eu queria só, para não cortar, Gisele, obrigado, querida. O Eider, lá de Ponta Grossa, queria dar uma palavra de agradecimento. Também tinha a Vasti, que acho que já falou também aqui, já comentei, né? Fiz o comentário. O Eider? Para encerrar, então, eu gostaria de agradecer ao maestro Davi Juncker e à Lília, porque vocês são grandes referências para a gente e grandes formadores para a gente, né? Essa leva nova de regentes abaixo dos 35, e a Lília com a iniciativa do Gran Finale, né, Maíra? Maíra, eu estou vendo a Maíra ali, ano retrasado a gente esteve junto em São Paulo, no primeiro congresso de regentes, né? E vocês desbravaram um caminho muito grande para a gente. Se hoje nós temos acesso, principalmente, a esse livro aqui, se a gente teve acesso ao Gran Finale, se a gente teve acesso ao Henry Leck várias vezes a cada 2 anos, a gente deve muito agradecer a vocês que abriram essas portas, fizeram essas conexões para a gente. Então, eu gostaria, em nome dessa galera que está aqui hoje, agradecer essa oportunidade que vocês nos deram no passado e continuam nos dando, a tradução do livro. Eu sei porque foi a minha primeira bibliografia estrangeira e foi meu objeto de estudo na época da graduação, a revisão da metodologia, o capítulo 7 da muda vocal. Então, eu queria agradecer a vocês por todo o acesso que vocês nos proporcionaram. Muito obrigado. Obrigada pelo carinho. Obrigado pelo carinho, velho. Vasti, parabéns, Paulo, pela iniciativa. Obrigado, Lili e Davi, por compartilhar suas experiências. Vocês inspiram muito minha vida profissional através do Gran Finale e da primeira convenção em Brasília. Obrigado, Vasti. Pessoal, um grande abraço, bom final de semana para todos. Um grande abraço virtual para todos vocês. Valeu, Davi. Valeu, Paulo. Valeu, viu, obrigado, Davi. Paulo, obrigado, Lília. Pela experiência, viu, Paulo? Até muito bom. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigada. Até logo. Tchau. Beijo a todos. Beijo. Grande beijo. Tchau.